Olá, seja bem-vindo ao Conexão Pinheiro, o seu telejornal semanal. Vamos aos destaques da edição de hoje. As mudanças nas relações de trabalho. No estúdio, uma especialista fala sobre o assunto. Yoga e crianças, será que combina? A gente tira essa e outras dúvidas para você e uma entrevista sobre a prática da yoga. A polêmica sobre a proibição de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Os 80 anos de Tina Turner e uma homenagem à diva do rock na coluna Invasão. Tudo isso, agora, no Conexão Pinheiro. A prática de contratar sem carteira assinada tem sido bastante difundida no mercado de trabalho. Entenda mais sobre esse assunto na matéria de Daniele Mariano. Com a necessidade de mão de obra mais barata, muitas empresas têm optado por maneiras de contratação diferentes ao modelo seletista, ou seja, como CLT. Isto criou uma grande quantidade de trabalhadores sem vínculo empregatício, gerando novas facilidades e novos dilemas. A pessoa jurídica não recebe benefícios que são concedidos normalmente a quem trabalha com carteira assinada, como INSS e FGTS, mas também não precisa, por exemplo, cumprir jornada além do que foi estabelecido em contrato. Em contrapartida, quem contrata alega que pode oferecer um valor maior do que um regime CLT. Apesar dos benefícios, o salário registrado na carteira do CLT não é o dinheiro que cai na mão do funcionário. O valor é sempre menor. Isso porque o INSS, o imposto de renda e, em alguns casos, os vales são descontados direto do salário. E aqui no estúdio recebemos a advogada Natália Rangel, que nos explicará mais sobre esse conceito. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Qual é o regime de contratação mais vantajoso para o trabalhador hoje? Bom, então, isso é o direito, o ponto de vista da que você interpreta a lei é sempre político ou pessoal, né? Ou de acordo com algum entendimento. Então, essa pergunta não é diferente. Do meu ponto de vista pessoal, como advogado, como jurista, eu entendo que a contratação como CLT é mais vantajosa para o empregado, porque ele tem direito, principalmente nesse contexto social que a gente vive, né? De empobrecimento de uma parcela grande da população, onde a população consegue ter garantidos alguns direitos mínimos e básicos, né? Então, o que a empresa ganha de benefício com a contratação de uma pessoa jurídica? Bom, a empresa reduz muito o seu custo, né? O seu custo não é a palavra adequada financeiramente, mas o seu gasto com o empregado, porque o salário efetivo do empregado, o salário que ele recebe, é uma média de um percentual aí de 30% do custo que representa para a empresa, incluindo todos os direitos, todos os impostos que a empresa paga. Então a empresa, ela pejotiza, né? Ela contrata pessoas jurídicas porque ela tem um custo menor, né? No caso de um trabalhador, se ele quiser alegar vínculo empregatício, o que acontece? Bom, então, se ele tiver, para ser reconhecido o vínculo empregatício, para existir a figura jurídica do vínculo empregatício, precisam haver alguns requisitos, né? Os requisitos básicos que são explícitos pela CLT, né? Se o empregado tiver, né, no seu dia a dia, a onerosidade, que é o pagamento do salário, pessoalidade, ou seja, ele tem que estar lá presente, não pode ser substituído por outra pessoa, a habitualidade, ou seja, ele tem uma habitualidade mesmo, ele tem que comparecer com aquela frequência ao trabalho, né? São 4 requisitos: onerosidade, subordinação, habitualidade e onerosidade. Se ele tiver esses quatro requisitos, ele tem o vínculo. Então, aí ele tem que ir ao Justiça do Trabalho, comprovar que no dia a dia ele tinha esses vínculos, esses requisitos, ou por prova testemunhal, ou por prova documental. E se o juiz entender que existiam, né, no contexto fático esses requisitos, ele consegue comprovar o vínculo empregatício e aí receber, né, em decorrência disso, todas as verbas que ele teria direito se ele fosse um empregado. Então, 13º, férias, FGTS, todos aqueles direitos expressos pela legislação. Você citou o termo pejotização. Hoje em dia nós temos também a uberização no mercado de trabalho. Você pode falar mais sobre esses dois termos?
Os dois termos, a pejotização ela já vem acontecendo há muitos anos, algumas décadas, né? Assim, não tão forte quanto a gente tem visto ultimamente. E a uberização surgiu mesmo com esse contexto do Uber, do Uber ou de outros aplicativos de transporte, né? Ou transporte de passageiros ou de comida. E a relação dos dois é porque é uma precarização do contrato de trabalho, né? Assim, das relações de trabalho, na verdade, porque nesses casos não tem um contrato de trabalho. Então, na pejotização, o empregado não tem, ele é contratado como se fosse uma empresa, embora normalmente o que se vê na prática é que ele tem todos os requisitos, né, de um empregado normal, e na uberização ele tem menos direitos ainda, né, porque se ele passar mal, por exemplo, no trabalho, ele não tem nem a quem socorrer, né, a quem pedir o socorro. Então, assim, a empresa tem meios de controlar a atividade do empregado, onde ele se submete a um regime muito cruel, embora ele ache que ele é dono do trabalho dele, que ele é dono do seu tempo, que ele é um empresário. Mas, na verdade, ele está sendo explorado, não é o termo mais adequado, mas assim, ele está numa condição muito inferior à do empresário nessa cadeia aí de relação. Nós tivemos recentemente mudanças na legislação trabalhista brasileira. Você pode comentar um pouco mais sobre essas mudanças? Então, como eu disse no começo da entrevista, há sempre um ponto de vista político quando a gente fala de direito, né? Então, quando você me pede para comentar as mudanças, eu vou ter meu ponto de vista pessoal, né? E vou falar do que eu tenho visto na prática, do que a gente vê nos tribunais, nas ações trabalhistas, né? Assim, o que aconteceu no começo foi as ações trabalhistas ficaram represadas porque as pessoas ficaram muito receosas de distribuírem as ações e de serem condenadas ao pagamento de custas, né, de honorários advocatícios que antes não existiam. E hoje a gente vê, assim, já não há mais esse represamento, mas as pessoas têm uma maior cautela ao ingressar com uma ação trabalhista. E isso foi um ponto positivo, né? Por outro lado, muitos pontos da reforma enfraqueceram o trabalhador na relação de trato com o empregador, né? Mas, assim, na prática, a gente vê que algumas coisas mudaram, né? Assim, algumas decisões, mas que os magistrados, principalmente aqueles magistrados de primeiro grau, eles também não ficaram tão satisfeitos assim com a reforma, porque eles entendem que por ter havido o enfraquecimento do empregado, da relação, né, de trabalho, ou da relação, houve um enfraquecimento da própria justiça do trabalho, né? Então, nem sempre na prática as coisas acontecem como é noticiado aí na mídia. Doutora, muito obrigado pela sua participação no Conexão Pinheiro. Eu que agradeço. No próximo bloco, uma matéria e uma entrevista sobre o poder da yoga na saúde humana. Eu visitei uma escola em Niterói para mostrar que a combinação entre yoga e crianças pode ser bem inusitada e divertida. Quando você pensa em escola infantil, o que vem à sua cabeça são livros, desenhos e espaços para brincar. Além disso, existem as disciplinas básicas: matemática, português, artes e yoga. Aqui nessa escola, alunos entre 3 e 6 anos de idade têm o primeiro contato com a atividade que ajuda a acalmar os ânimos e se concentrar nas atividades do dia a dia. Tá aí o Theo que não me deixa mentir. Quanto mais relaxamento que acalma mais, e depois eu dormo e fico parado quieto. Mas se engana quem pensa que a aula é só calmaria. Controlar a agitação dessa meninada não é fácil. A professora usa jogos, músicas e o movimento dos animais Como é que faz o cachorro? E o cachorro como é que faz fazer xixi? Com a outra perna. para trabalhar as posturas da yoga e estimular a concentração dos alunos. Das posturas. Do cachorro e da estrela. E as crianças adoram mesmo fazer as posturas. Tem a da cobra, do cachorro, da borboleta e muitas outras. A responsável pela turminha é a professora Luana Marques.
Ela conta que a prática da yoga é altamente recomendada para combater a ansiedade, o nervosismo, além de entreter as crianças. Ajuda na concentração, ajuda a criança a melhorar a autoestima, ajuda na socialização, ajuda no conhecimento dela também com o corpo, na parte psicomotora. E acho que principalmente também é essa questão mesmo dela conseguir ter um pouco mais de tranquilidade nesse mundo hoje que a gente está, que está tudo tão acelerado. Acho que as crianças precisam dessa pausa assim, para poder olhar para elas. A ideia de implementar as aulas extracurriculares para os pequenos veio da diretora Paula Klein, uma entusiasta da atividade. Para ela, momentos como este contribuem para que as crianças tenham consciência do próprio corpo, além de estimular o convívio social e a formação de bons cidadãos. Eu vejo como promoção de saúde, né? A criança está imersa em práticas de atividade física e consciência corporal. Então a gente precisa pensar em que essa criança ela é extremamente ativa, mas que a gente precisa também trazer contextos e expor situações onde ela também vai pensar sobre esse corpo que ocupa esse espaço, quais são suas habilidades, né? A gente pensava muito no momento do parar um pouco para essa criança ouvir o outro, relaxar. Namastê, tudo de bom para você, tudo de bom para mim, tudo de bom para todos. Aqui, os pequenos aproveitam os ensinamentos da yoga e se divertem ao mesmo tempo. Aqui no estúdio do Conexão Pinheiro, eu volto a conversar com a professora de yoga Luana Marques. Luana, obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Afinal de contas, qual é o correto? A yoga ou o yoga? Essa é uma pergunta assim, que bastante gente faz, só que na verdade não faz diferença, porque yoga é uma palavra que vem em sânscrito, que na verdade ela é uma palavra masculina, então eles falam o yoga, mas no Brasil, se você procurar no dicionário, tá como uma palavra feminina. E você pode encontrar tanto com I como com Y. E no Brasil a maioria das pessoas falam a yoga. Então os dois estão certos. Tanto o yoga como a yoga. O que não se deve falar é a yoga ou o yoga. Quando começou esse projeto de ensinar, inserir as crianças no mundo da yoga? Então, quando eu comecei a praticar o yoga, eu senti muitos benefícios, né, para mim, praticando. E quando eu comecei a me especializar, a fazer curso para virar uma professora de yoga, paralelo a isso, eu tenho um filho, né, e eu senti necessidade nas crianças, de uma maneira geral, essa consciência, assim, porque eu demorei muito tempo para inserir o yoga na minha vida. E quando eu vi, assim, o benefício que me trouxe, eu achei, por que não começar já desde pequeno, né, assim, com essa prática, com essa consciência. E aí eu fui me especializando, fiz alguns cursos paralelos ao curso de formação de yoga para adulto e comecei a dar aula para criança, paralelo a isso em casa também, fazendo yoga com meu filho. E assim, eu achei que é uma coisa assim, muito interessante, principalmente para aplicar nas escolas. E a partir daí veio esse interesse de trabalhar com criança, que já é uma vontade minha de trabalhar com criança desde muito tempo, mas eu não sabia com o quê. E aí quando eu comecei a dar aula de yoga, eu achei essa oportunidade de poder dar aula para criança, né? Que diferenças você percebeu nas crianças depois das aulas de yoga? Então, assim, as crianças por si só, elas têm na natureza delas, assim, serem agitadas, enfim, com pouca concentração. E no início eu percebi, assim, uma turma muito agitada, né, quando eu comecei a dar aula, e eu senti, assim, uma certa dificuldade de me encontrar ali no meio da turma.
E aí agora já está completamente assim diferente, sabe? Eu acho que a relação com eles já estão entendendo o que é o yoga, eles já sabem a hora de se concentrar, eles já sabem o momento de sentar e fazer uma breve meditação. Então acho que eles estão mais conscientes e concentrados do que é o yoga, né? Qual é a diferença entre ensinar yoga para crianças e ensinar para adultos? Assim, o adulto, quando ele procura o yoga, ele já sabe o que ele está buscando. Então, assim, de alguma maneira, ele vai através, né, vai buscar o yoga através de alguma coisa que ele esteja precisando. Eu também dou aula para adultos e, assim, chega muita gente com crise de ansiedade, crise do pânico, ou porque quer se autoconhecer. E para a criança, normalmente, são os pais que querem que eles pratiquem enfim. E eu acho que, assim, o adulto você tem mais um retorno verbal, ele te fala do benefício que está fazendo para ele e tudo. E para a criança, eu acho que é uma sementinha plantada, porque o adulto, às vezes, demora muito tempo para entender que precisa do yoga por algum motivo. E a criança, se desde cedo, através da respiração, através da prática, através, né, das aulas mesmo, dessa consciência, ele vai crescer com certeza um adulto mais tranquilo, com mais calma. E hoje em dia a gente, né, vê assim nos adultos que se desde pequeno todo mundo tivesse essa consciência da meditação, da respiração, com certeza a gente teria uma geração mais tranquila. Luana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso telejornal. Eu que agradeço. Namastê. Segue com você, Daniele. Para quem costuma frequentar estádio de futebol acompanhado de bebida alcoólica, deve ficar atento a possíveis mudanças. A polêmica está de volta. O projeto 3788/2019, que defende a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros, deu o primeiro passo para se tornar lei. O texto recebeu parecer favorável na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal e agora segue para a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é do senador Eduardo Girão, do Partido Podemos, eleito pelo estado do Ceará. Fomos aos arredores do estádio do Maracanã em dia de clássico carioca, para saber a opinião dos torcedores sobre esta possível proibição. Bom, eu acho inútil, até porque muitas pessoas bebem fora do estádio e elas já entram no estádio muitas alcoolizadas. E muitos entram para se divertir, diferente de outros que também entram para confusão. Como também tem o inverso, tem gente que briga, mas que também não consome bebida alcoólica. Sou a favor de proibir, porque a bebida alcoólica ela tira a gente do normal, quer levar a família e as crianças, quando a pessoa bebe demais, só perde. Então você preocupa, se a gente fizer uma pesquisa, quem brigou dentro do Maracanã, você vai ver que está alcoolizado. Eu não acho uma boa porque a gente vem aqui no intuito de se divertir, curtir um bom futebol, ter um lazer, uma cultura. E a bebida não é questão de caráter, de cultura de cada um. Não é porque a pessoa bebeu que vai agredir. Eu sou a favor, com certeza, dessa proibição. Acho que vai ser melhor para todo mundo vai voltar para casa em paz. O projeto de lei, que começou a tramitar em 1º de julho, estabelece aos infratores pena de reclusão de 2 a 4 anos, mais multa e o impedimento de frequentar eventos esportivos e estádios de futebol pelo período de 2 a 4 anos. Além de punições pesadas, a proposta, caso seja aprovada, promoverá também mudanças no Estatuto do Torcedor, como o aumento da pena por incitar ou causar violência em eventos esportivos. A punição poderá ser ainda maior caso seja comprovada a influência de álcool ou substância psicoativa que cause dependência. Ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube, o parlamentar justificou o projeto de lei como uma tentativa de diminuir os casos de violência em praças esportivas. Principalmente se levarmos em conta as estatísticas que relevam a considerável redução na violência nos estádios do Brasil após a proibição do consumo do álcool nas nossas arenas. O Conexão Pinheiro volta já já. A coluna Invasão vai celebrar os 80 anos de vida de uma das maiores divas da música internacional, Tina Turner.
estava cansada de cantar e fazer os outros felizes. Essa foi a resposta que Tina Turner deu em entrevista para o jornal The New York Times em setembro deste ano, quando questionada sobre a decisão de deixar os palcos. Quem conhece a história desta grande mulher vai entender o porquê dela parar. Anna Mae Bullock nasceu em 26 de novembro de 1939 no estado americano do Tennessee. Começou a cantar no coral da igreja na infância. Sua trajetória profissional teve início em 1955 em uma modesta banda. O primeiro contato com o sucesso veio através da dupla que formou com o então namorado Ike Turner. Com ele, ganhou também um nome e sobrenome artísticos. Se nos palcos eles eram o casal número 1 do soul americano, nos bastidores, Tina era vítima de agressões físicas e humilhações praticadas pelo marido. Depois de 18 anos, eles se divorciaram e Tina pôde se dedicar à carreira solo. Tina Turner também se destacou no cinema com o filme Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão, onde atuou e gravou a canção original. E graças ao Brasil, ela entrou no livro dos recordes ao lotar o Maracanã com 184 mil pessoas em uma única apresentação. No ano 2000, a cantora anunciou a aposentadoria dos palcos e desde 2008 vive na Suíça ao lado do marido, o produtor musical Eve Bach, descansando sua voz rouca e perucas extravagantes, elementos somados a um talento nato que fizeram Tina Turner ganhar o título de rainha do rock. O Conexão Pinheiro fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Não deixe de nos acompanhar também no YouTube. Basta acessar o canal da Faculdade Pinheiro Guimarães. Um grande abraço e até a próxima.